um bom começo, mas um fim melancólico. Pastor, por que o senhor vai comentar sobre a história deste homem? Porque este homem, irmãos, ele marcou o reinado dele no momento em que ele confiou em Deus. Então, eu acredito que tem coisas que vai acontecer na nossa vida quando nós confiarmos em Deus. Agora, quando a gente deixa de confiar em Deus, as coisas podem tomar uma proporção diferente. E é sobre isso que nós temos que ter cuidado. Olha o que vai dizer segundo Crônicas, lá no capítulo 14, no versículo 2. Segundo Crônicas 14, 2, diz assim a palavra de Deus, ó. E Asa fez o que era bom, e o que mais? E reto aos olhos do seu Deus. Agora, olha o versículo 3, por favor, irmãos. Porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas, e cortou os bosques. Versículo 4. E mandou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandar. Mais um versículo, por favor. E também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol. E o reino esteve quieto diante. Então você vê que aquela mudança, né, do rei Asa, irmão, trouxe algo diferente para a vida dele. Então eu sempre explico isso, que quando a pessoa ela busca ter o coração bom e reto diante de Deus, muita coisa vai mudar na vida dela. Muitas decisões a pessoa vai tomar. Se você pegar, irmãos, o capítulo 15, que vai exemplificar um pouquinho mais, a Bíblia vai dizer que nesse período, aquele povo estava sem o verdadeiro Deus. A Bíblia vai dizer que eles estavam, meu irmão, só lembravam de Deus na angústia. A Bíblia vai dizer que eles só tinham uma brigaiada entre o próprio povo, né? A ponto que o povo andava perturbado. Diga comigo bem alto, Deus me livre. Então a coisa estava feia. Então, quando ele assume a posição dele aqui, irmão, e começa a agir de acordo com a palavra, fazendo o que era bom e reto aos olhos do Senhor, arrancando todas as coisas erradas, você vê que ele vai dizer com clareza ali, ó, e também tirou todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante. Então dá um sorriso por mão do lado, diga assim por mão do lado, tem coisas que tem que ficar quieta na sua vida. Irmão, enquanto não estiver quieto, não vai haver mudança. O reino precisou ficar quieto diante dele. Aí olha o que vai dizer o versículo 6, lê comigo, ó. E edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava... Então olha para mim, por que tem pessoas que não conseguem ficar forte? Porque elas estão no meio de uma bagunça, de um barulho. Ela não consegue edificar. Pastor, mas que barulho é esse? Eu estou falando um barulho externo, de gritaria dentro de casa? Irmão, muitas vezes a pessoa ela precisa aquietar o coração dela. Ela precisa aquietar a mente dela. Ela precisa aquietar muitas vezes o próprio espírito da pessoa. Por quê? Porque ela está, meu irmão, ali cheia de vozes. Ela está cheia de perturbações. Né? Você vê que o povo estava angustiado, só lembrava de Deus quando tinha angústia. A Bíblia diz que, meu irmão, eles não tinham nem paz ao entrar, nem paz ao sair. Se você pegar depois ali o capítulo 15, ele deixa com clareza, diz assim, ó, na angústia se convertiam ao Senhor, naqueles tempos não tinha paz nem para entrar, nem sair, só perturbação. Diga comigo bem alto, misericórdia. Então tem gente que enquanto houver essas perturbações, meu irmão, ela não vai edificar nada. Você vê que é interessante, ó. E edificou cidades fortes de Judá, porque a terra estava que... Pergunta por mão do lado, sorrindo aí, como é que... Vocês estão meio sérios, né? Sorria para ele e pergunta assim, você está quieto hoje, irmão? Diga assim, teu coração está quieto hoje? Né? É isso que a gente precisa entender, irmão. Nada se edifica com força se tiver muita agitação. Aí olha que forte que ele vai dizer mais, ó. E não havia guerra contra ele naqueles anos. Porquanto o Senhor lhe dera o quê? Aí eu entendo por que a Bíblia diz, vinde a mim. Aí eu entendo por que a Bíblia fala sobre o descanso de Deus. Irmão, enquanto nós conseguimos ter repouso, Deus nos abençoa. As coisas acontecem na nossa vida. Então você vê que no capítulo 15, depois você pode estudar ali com calma, ele tomou várias decisões. Até uma das decisões que eu gosto muito de citar, foi que ele pegou e destituiu a mãe dele de rainha. Pastor, mas ela deixou de ser mãe? Não.
continuou sendo sua mãe, mas não era mais a sua rainha. Quer dizer o quê? Ela não tinha nem decisões no reinado dele. Ela não podia mais chegar e dizer assim, ó, eu sou a rainha. Por quê? Porque foi tirado todo o poder que ela tinha de influência no reinado. Ô irmão, muitas vezes para as coisas se aquietarem na nossa cabeça, no nosso coração, a gente tem que destituir algumas pessoas. Algumas pessoas que muitas vezes interferem nas nossas decisões, que muitas vezes interferem nos nossos pensamentos. Quem aqui já ficou agitado com outras pessoas? Levanta a mão assim. Diga por mão lá, sorrindo assim, misericórdia. Né? Aí a pessoa ela quer até edificar uma coisa forte, mas por que ela não consegue, pastor? Porque ela tem muita interferência. Você vê que o rei Asa, enquanto ele fez tudo isso, deu tudo certo. Diga comigo bem alto, abençoado. Tanto que, olha só, lê comigo o capítulo 15, lá no versículo 17, tá? Capítulo 15, versículo 17. Diz assim, ó, os altos, porém, não tiraram de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito, todos os seus. Aqui nós vamos ver um probleminha que aconteceu. Ele destruiu tudo, menos em Israel. Em Israel ele deixou alguma coisinha. Tem gente, irmão, tem que entender uma coisa. Você que é de Deus, não pode deixar alguma coisinha para trás. Ele tirou todos os altos de todos os lugares, mas em Judá ele deixou. Mas a Bíblia diz, ó, contudo o coração de Asa foi perfeito, todos os seus. Então, olhe para mim, é muito sobre o coração da pessoa. Sim, se você cuidar o teu coração, dá um sorriso comigo e diz assim, ó, tá tudo certo. Agora, o momento que o teu coração não tá bem, aquela coisinha que ficou para trás pode se tornar um problemão na tua vida. Quem tá me entendendo? Então, ele deixou uma coisinha, né? Ficou, porém, para trás, não tirou os altos lá de Israel. Contudo, o coração tá bem, diga comigo sorrindo assim, tudo certo. Só que isso aqui daqui a um pouco vai dar um problema. Irmão, olha para mim. Tem gente assim, pastor, meu coração está em paz, eu estou bem. Mas ela guardou uma coisinha no coração. Ela ainda tem uma lembrança, meu irmão, nos detalhes de algo que aconteceu. Ela ainda tem uma desconfiança que não devia ter. Você vê que ele estava bem, tudo tranquilo, estava dando tudo certo. Dá um sorriso e diga assim, um bom começo. Só que no capítulo 16, que é onde eu quero entrar agora, no nome de Jesus, diz assim no versículo 1, ó, por favor, vamos lá. E no ano 36º do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra quem? Lembra que Judá era uma cidade forte, construída, né, e fortificada no silêncio. Diga glória a Deus. Enquanto tudo estava quieto. Subiu contra Judá e edificou a Ramá para ninguém deixar sair, nem entrar a Asa, rei da onde? De Judá. Versículo 2, por favor. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo, versículo 3, aliança há entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro, vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Judá, para que se retire de sobre... Então, olhe para mim, qual que foi o problema aqui do Asa? Quando ele soube que esse rei de Israel, irmão, se levantou contra ele, sabe qual que foi a preocupação dele? Enfraquecer o inimigo. Então ele vai lá, procura, meu irmão, fazer uma aliança com Ben-Hadad, né? Que era o rei da Síria, para quê? Para se proteger de Baasa, que era o seu inimigo. Então ele vai, e olha o que ele faz, olha a besteira que ele faz. Ele pega os utensílios da casa do Senhor, ele pega, meu irmão, os utensílios da casa do rei e leva lá e oferece como uma oferta. Para quê? Para trazer o rei da Síria para o seu lado, para enfraquecer o inimigo. E pastor, qual o propósito? Para, meu irmão, ter vitória. Só que olha que coisa interessante. Ele pegou as coisas que eram da casa do Senhor e da sua casa. Pastor, o que o senhor quer dizer? Irmão, o coração dele deixou de ser perfeito. O coração dele deixou de ser bom e reto. Olhe para mim, você não precisa enfraquecer nenhum inimigo na tua vida. Você precisa, na verdade, se for. O problema das pessoas é que elas muitas vezes pensam como o rei Asa pensou. O rei Asa pensou o quê? Vou enfraquecer o meu inimigo.
Vou fazer aliança com quem está com ele, trazer para o meu lado. Dá um sorriso para o irmão e diga assim, quem tem que estar no teu lado é Deus. Quem está entendendo, levanta sua mão. Tem gente que, irmão, desculpa usar essa expressão, mas está tentando comprar aliados. Irmão, se tem que ter um aliado na nossa vida é Deus. Ô pastor, mas eu estou procurando aliados. Se você está procurando aliados para você, desculpa te falar, mas teu coração não está bom e não está mais reto. Aquelas coisinhas insignificantes vão te derrubar. Você vê que enquanto ele estava confiando em Deus, estava tudo bem. Aí, olha só, pula para o versículo 7, por favor. Vamos ler o versículo 7? Diz assim, ó. E naquele mesmo tempo, veio Hanani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe, por que confiastes no rei da... e não confiastes no teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das suas... Vamos ler mais um versículo 8? Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas suas... Irmão, aqui é uma vitória que Deus tinha dado para eles, ali no capítulo 14, sobre mais de 1 milhão de homens. Deus tinha honrado eles. Ele tinha pedido ajuda para Deus, Deus tinha abençoado. Só que agora, nessa vez, em vez dele buscar ao Senhor, ele buscou ali. Em vez dele buscar se fortalecer, ele se preocupou em enfraquecer o I. Irmão, olha o resultado. O vidente chegou. O que era o vidente? A palavra. Vamos pegar aquele versículo só para poder ver novamente, no 7. Põe na linguagem de hoje. Olha aqui na televisão para você ver como é que fica a tradução na linguagem de hoje. Por esse tempo, o profeta Hanani foi falar com o rei Asa de Judá e disse, o Senhor confiou no reino da Síria, em vez de confiar aonde? Seu. Por isso o exército do rei da Síria, de Israel, conseguiu o quê? Então olhe para mim. Tem coisa que acontece, irmão, não porque Deus não pode fazer, é porque a gente permite. É porque a gente age da maneira errada. Olha o que ele vai dizer mais ó, no 8, ó. Vamos juntos. Não é verdade que os soldados da Etiópia e da Líbia formaram um enorme exército com muitos carros de guerra e cavaleiros? No entanto, o Senhor confiou em Deus e o Senhor o Senhor confiou em Deus, o Senhor, né, nosso Deus. E ele lhe deu o quê? Então, olhe para mim, quando a gente confia em Deus, Deus dá vitória, irmão. Só que qual que é o problema? Quando a gente deixa de confiar, a própria Bíblia vai dizer lá em Jeremias 17:5, maldito o homem que confia e faz da sua carne o seu braço, e aí vem o mais forte, e aparta o seu coração do... Então, quando a pessoa ela deixa de confiar em Deus para confiar em capacidade humana, irmão, é como o coração da pessoa assim, ó, se afastasse. Aí eu estava usando um exemplo bem simples. Cadê o pastor Leandro? Tá aí o pastor Leandro? Pastor Leandro, cadê o senhor? Parece, pastor Leandro. Vou comer linguiça, vem juízo, né? Estou brincando, ele deve estar até estudando, ele faz faculdade, né? Não sei se ele está ali. Vamos usar um outro exemplo aqui. Vem cá, Gabi. Pronto. Apareceu o pastor Leandro? E sumiu. Amém. Não tem problema. Vamos dizer que a Gabi aqui, irmão, vai representar Deus. Amém? Faz cara de Deus aí, Gabi. Mas se Deus está alegre, irmão, tá tudo bem. Irmão, olha qual que é o problema das pessoas. Vamos dizer que eu estou aqui com a minha Bíblia, amém? A Gabi é Deus. Isso aqui é entregar na mão de Deus, ó. Deus, cuida para mim, tá bom, Deus? Deus abençoe. Aí eu pensei, meu Deus, aonde está a minha Bíblia? Se eu entreguei para Deus, está com quem? Tá com? Irmão, se eu pensar, eu tenho que achar minha Bíblia, está na mão de quem? Eu posso só me lembrar, Deus, Deus, cadê minha Bíblia? Tá lá. Agora, olha qual que é o problema de muito. E tem mulher que vai dar risada porque vai lembrar do marido, quer ver? Quer ver? Vou entregar na mão de Deus, tá, Deus? Tá, mas peraí, me dá aqui. Vou botar aqui. Tá, não, peraí. Vou entregar na mão de Deus de novo. Tá, Deus? Tá, não, peraí. Vou colocar aqui. Aí daqui a um pouco ela vem e faz assim, ô Deus, onde que tá a minha Bíblia? Cadê as irmãs que o marido bota a chave em qualquer lugar e depois não sabe onde está? Levanta a mão. Eu brinco que lá em casa eu sou assim, irmão. A minha esposa botou até um negocinho lá da porta para pendurar a chave. O único lugar que a chave não está é lá.
Por quê, pastor? Porque eu largo a chave no lugar, depois, na hora de sair, tô eu lá. Amor, viu a chave? Não tá no lugar. A pergunta dela sempre é a mesma. Não tá no lugar. Né? Por quê? Porque eu não esqueço de botar no dito. Ela já botou um lugar para mim lá. Aqui tá o lugar da chave. Chega, bota ali. Aí eu fico catando, aí o Pedro Joaquim na minha volta. E eu tenho que sair. Dá um estresse terrível, irmão. Agora eu botei na cabeça essa semana. Eu vou botar a chave. Aí muitas vezes eu tô lá no quarto, eu lembro da chave. Vou entregar na mão de Deus. Quem tá entendendo, levanta a sua mão. Querido, obrigado, Gabi. Deixa eu pegar minha Bíblia. Então antes que eu esqueça. Irmão, o que eu quero que você entenda? Esse é o problema nosso. A gente muitas vezes deixa de confiar em Deus, é isso. Eu boto na mão de Deus, mas eu tiro. Aí daqui um pouco eu boto de novo, mas eu tiro. Daqui um pouco eu entrego na mão de outra coisa. Daqui um pouco nem eu mais sei e estou pedindo para Deus me ajudar. Quem está compreendendo, pastor? Então, são essas coisas, pessoal, que muitas vezes nos atrapalham. Se ele tivesse confiado em Deus, pronto, ele sabia, o Senhor, ele lhe deu a vitória. O Deus que deu a vitória sobre 1 milhão de homens, não poderia dar vitória novamente? Quem aqui já teve vitórias com Deus? Levanta a mão assim. Então diga por mão do lado, sorrindo, continua confiando. Continua o quê? Confiando. Mas o que é continuar confiando? Continua entregando nas mãos de Deus e deixando na mão dele. Continua colocando na mão de Deus e, meu irmão, continua ali, porque esse é um começo bom. Isso vai dar certo. Só que qual que é o problema? É que a gente quer mudar. A gente quer mudar a nossa estratégia. A gente, em vez de se fortalecer, se preocupa em enfraquecer o inimigo. A gente, meu irmão, em vez de colocar na mão de Deus, quer agir nas mãos dos homens. E aí, pastor, e aí a gente vai perdendo a linha. Tanto que, olha só o versículo 9, que forte. Pode voltar para a linguagem normal? Olha o que vai dizer, meu irmão, no 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para... Então, até anotei aqui no meu estudo, eu botei, irmãos, ó, para Deus sempre foi coração. Para Deus é sempre o coração. Enquanto o coração era bom e reto, Deus abençoava. Enquanto o coração era perfeito para com Deus, Deus abençoava. Mas o momento em que ele muda o coração, diga comigo bem alto, as coisas mudam. Olha o que vai dizer mais, ó. Nisso, pois, procedestes loucamente, porque desde agora haverá guerras contra... Então, aquele que era um ambiente de paz, quieto, diga comigo sorrindo assim, tranquilo. Depois daquela situação, a paz sumiu. Aí surgiu a guerra. Aí vai dizer assim no versículo 10, ó. Porém, Asa se indignou contra o vidente e o lançou na casa do tronco, porque disso grandemente se alterou contra ele. E também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns. Então, olhe para mim, em vez dele, meu irmão, acalmar o coração, ele fez mais bagunça ainda. Em vez dele, meu irmão, estar tranquilo, você vê que agora ele piorou, porque ele ficou bravo, ficou alterado, ele se levantou contra o próprio profeta. Tem gente que é assim, irmão. Tem gente que ela começa bem, ela vem, ela ouve a palavra, Deus fala com ela, glória a Deus. Daqui um pouco, se ela ouve uma palavra que ela não gostou, ela fica até meio brava. Ela começa até a oferir quem não tem nada a ver. Põe na linguagem de hoje esse versículo, olha que forte na linguagem de hoje como é que fica esse versículo. Ó. E Asa ficou tão zangado com o profeta que mandou amarrá-lo com correntes e metê-lo aonde? E foi nesse tempo também que Asa perseguiu algumas pessoas do seu próprio... Dá um sorriso por mão do lado aí, pergunta assim, você não anda perseguindo ninguém, né? Ô irmão, tem gente que se persegue da própria família, do próprio povo. Que é isso, pastor? Você vê que ele não estava bem. Você vê que ele estava alterado. Você vê que agora o coração dele já não era mais bom e reto. Você vê que agora, irmão, já não era mais um bom começo. Tanto que olha o que vai dizer os últimos versículos para nós orarmos. E todas as outras coisas que o rei Asa... Não, volta para a linguagem normal, que eu gosto mais daquela palavra. E eis que os atos de Asa... Aqui vem de onde eu tirei a mensagem, ó. Tanto os primeiros como os... estão escritos no livro das histórias dos reis de Judá e Israel. Então, olhe para mim.
Os primeiros atos foram bons, sim ou não? Mas os últimos? Diga comigo bem alto. Enfim, melancólico. O que significa isso, pastor? De tristeza e de frustração. O irmão, até comentava com a igreja. Eu tenho um entendimento da minha vida. Eu tenho que fazer de tudo para viver bem agora. Mas quando eu estiver quase morrendo, tem que ser ainda melhor. Quem está entendendo? É que nem esse dia eu fui conversar com umas pessoas, chegaram para mim e disseram assim, pastor, nós queremos abrir um negócio. Eu digo, que bênção. Pastor, nós vamos abrir uma lancheria. Eu digo, não faz isso. Aí ficaram olhando para mim. Mas pastor, você não falou que é bênção? Eu digo, é bênção para os outros, não para vocês. Aí ficaram, mas por que, pastor? Eu digo, irmãos, a idade que vocês têm, você vai abrir uma lancheria de noite. Uma lancheria, vamos dizer que abre às 7 da noite, vai até às 11. Mas que hora que a pessoa que é dona da lancheria começa a trabalhar? 5, 6 horas da manhã, vai no mercado, compra as coisas, prepara o lanche, deixa pré-preparado, aí vai, abre a lancheria, vende o lanche, termina de vender o lanche, tem que limpar tudo por causa do outro. Eu disse, irmão, na idade que vocês têm, não é um bom negócio. Aí esse cara me olhando, é verdade, né, pastor? Eu digo, a gente tem que entender isso, porque eu não quero chegar, meu irmão, lá com meus 70, 80 e tá me desgastando. Dá um sorriso pro irmão e diz assim, ó, tudo quieto e tranquilo. Aí você vai edificar uma vida forte. Agora imagina, meu irmão, chegar com 78 anos estressado com os outros. Você não dura, você morre, irmão. Quem está entendendo, levanta sua mão. Pergunta pro irmão lá, você quer viver ou morrer? Irmão, tem gente que os últimos dias da sua vida têm sido dias tristes. Pastor, mas como assim? Irmão, eu quero chegar com 100 anos cheio de vida. Mas como que se chega com 100 anos cheio de vida? Não tendo incomodar. Você está entendendo, pastor? Pergunta para o irmão do lado sorrindo aí. Como é que você está hoje, irmão? Não, irmão, você tem que estar tudo quieto, tranquilo. Diga comigo bem alto, sem guerras. Sem guerras. Em paz. Amém? Quem está entendendo? Ô Igor, senta aí, Igor. Depois nós vamos orar, meu filho. Bora de tu sentar. Tá bom? Pode chamar ele ali, Ani. Só cutuca ele para ele sentar. Eu cuido desse rapazinho aqui, viu, gente? Igor, senta aí, meu filho. Guarda tu sentar. Depois tu ora. Amém? Irmão, olha só o final da mensagem. Eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro das histórias dos reis de Judá. Eis. Agora, olha os últimos 2 versículos para encerrar. E caiu Asa doente dos seus pés, no ano 39º do seu reinado. E grande por extremo era o quê? Agora olha que forte. E contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes aos... Irmão, olha que forte. Em vez dele buscar Deus, ele não buscou. O final dele não diz assim, e se levantou, diz a Bíblia, e caiu. Ele levanta cidades, ele levanta um povo e no final ele cai. Ô irmão, é isso que a gente tem que pensar. Tem gente que levantou empresa e a vida dela é doente morrendo e não busca Deus. Não adianta eu levantar impérios humanos. Eu levantei uma casa e no final não desfrutar da casa. Quem está me entendendo, levante sua mão. Ele levantou lá o reino dele, o reino estava uma bênção e ele caiu morto. Uma enfermidade que tomou uma proporção tão grande em extremo, que diz a Bíblia, e não buscou ao Senhor, mas antes aos... E olha o resultado que teve para ele, irmão. Versículo 13. E Asa dormiu com seus pais e morreu. Diga para o irmão do lado, sorrindo. Deus não quer que você morra, irmão. Diga assim, morrer só no tempo certo. Tem tempo para morrer, pastor? Tem tempo para nascer, tempo para morrer. Mas tem gente que está morrendo antes do tempo, irmão. Você já parou para perceber isso? Mas por quê, pastor? Porque a vida da pessoa é um barulhão. Irmão, a pessoa não tem paz. A pessoa não tem luz, a pessoa não tem alegria. Mas, pastor, não teve um bom começo? Teve, mas mudou o coração. Não, irmão. Eu tenho que orar a Deus. Mantenha o meu coração bom e reto. Deus me ajuda a continuar sendo uma pessoa de Deus. E pastor, por que as pessoas mudam tanto? Porque elas não ouvem o que diz Mateus 6.
Antes de Jesus falar lá sobre buscar o reino de Deus, ele fala por 2 vezes: não andeis inquietos com coisa alguma. Tem gente que ela busca o reino, tem gente que ela crê na justiça, mas ela também é inquieta. Pergunta pro irmão do lado sorrindo aí: você não é inquieto, né, irmão? Não, nós temos que estar quieto, irmão. Nós temos que buscar Deus. Deus, eu quero construir tudo com calma, com tranquilidade. Irmão, olhe para mim, não tome nenhuma decisão precipitada. Eu sempre falo isso para mim. Hoje mesmo de manhã, ela ia resolver um negócio lá, e ela queria resolver um negócio em 3 minutos. Eu disse para ela: vida, para. Aí ela ficou me olhando: mas eu tenho que resolver. Eu disse: não, calma. Aí ela insistiu, né? A mulher muitas vezes é insistente, né? Ela disse para mim assim: mas faz 3 meses que eu quero resolver. Eu digo: engraçado, 3 meses que quer resolver em 3 minutos? Calma. Aí ela parou, me olhou e disse: tá bom. Por quê, pastor? Porque não adianta, irmão, no barulho não é assim. Ah, não, pastor, mas eu quero. Tem gente que é assim, agora. Não, não é agora. Você tem que ter calma. Os bons começos, se você manter bem, com tranquilidade, conseguir parar, pensar, ver o que você está fazendo, Deus vai te abençoar. Quem está entendendo? Porque a questão, irmão, volta a dizer, não é enfraquecer o seu inimigo, não. Não é você ter um aliado. A questão é você se fortalecer e Deus está contigo. Quem está entendendo? Então você será abençoado. Amém? Vamos aplaudir o nome de Jesus. Bem forte, irmão.